do Leme ao Pontal é uma expressão que se popularizou a partir da música do saudoso Tim Maia. Ela dá conta então da orla da cidade do Rio de Janeiro, né, uma das consideradas mais bonitas do mundo. E nós vamos percorrer esta orla, né, daqui do Leme onde estamos até o Pontal no Recreio, e vamos contando algumas histórias para vocês dos bairros por onde vamos passando. Vem com a gente conhecer um pouquinho do Leme ao Pontal. A música do Leme ao Pontal, do Tim Maia, vai surgir em 1982, num ritmo mais lento e sem aqueles versos "tome um guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa" que a gente conhece. Essa versão mais dançante, né, e com estes versos vão surgir em 86 no álbum Tim Maia e se torna então um dos grandes sucessos do cantor. Há algumas teorias que dão conta da inspiração da letra desta música. Uma delas, contada em uma entrevista pelo seu filho, diz que Tim Maia, quando morava aqui no final do Leme, né, estava tomando uma água de coco na praia, teria dito que já tinha conhecido boa parte do mundo e que não havia nenhum lugar, né, mais bonito como essa região do Leme ao Pontal. Dias depois, a música estaria pronta. Vamos conferir? Copacabana é o desejo de muitos turistas que chegam no Brasil, né? Não estou falando só do Rio de Janeiro. É um local realmente muito cobiçado, uma das praias mais conhecidas no mundo. Mas nem sempre foi assim. Essa região hoje, né, com essa orla cercada de prédios, hotéis famosos, palco de shows, né, do maior Réveillon do mundo, vamos assim dizer, começou a ser conhecida, frequentada e habitada, né, pelos cidadãos do Rio de Janeiro no final do século XIX, início do XX, com a abertura de um túnel, né, do túnel velho para cá, bondes vindo para essa região, e aquele local, né, paradisíaco de algumas chácaras foi então começando a ser tomado, né, por um grupo social mais rico, né, da cidade. O interesse por essa região começou a aumentar, mas os banhos de mar, eles só vão ser posteriores a esse movimento. De toda forma, com essa abertura, esse local da cidade, né, é muito bonito, é acessível a todos. E vamos continuar então mostrando, né, as belezas dessa orla com as nossas bicicletas. No domingo, a pista para carros é liberada para todos, mas a gente continua aqui pedalando nessa coisa maravilhosa que é a ciclovia, mas nem sempre foi assim. As primeiras ciclovias da cidade foram criadas em 1992, quando a cidade sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Algumas dessas ciclovias, como a da praia de Copacabana, que acabamos de atravessar, foram construídas em espaços antes dedicados ao estacionamento de veículos, o que foi motivo de muitas reclamações da população à época. No calçadão de Copacabana você também pode encontrar algumas personalidades brasileiras imortalizadas, né, em algumas estátuas. Nós temos a estátua do Ayrton Senna, a estátua do Carlos Drummond de Andrade sentadinho no banco, então você pode tirar até uma foto do lado dele, e aqui a estátua do Dorival Caymmi, né, esse baiano carioca. Então é um lugar também que a gente vai conhecendo um pouco mais de algumas personalidades, né, do esporte e das artes presentes aqui no calçadão de Copacabana.
A relação desse lugar com a política tem pelo menos um século. Em julho de 1922, a calçada da praia de Copacabana foi palco de um evento marcante da história brasileira, a Marcha dos 18 Revoltosos do Forte de Copacabana, que percorreram toda a extensão da praia, desde aqui do Forte até o outro Forte do Leme, lá na ponta. O episódio ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana e demarcou a emergência do chamado movimento tenentista, uma jovem oficialidade militar que se contrapunha à República Oligárquica vigente na Primeira República. Esse movimento, se juntando a outros, vai desembocar na própria Revolução dos anos 1930 e na emergência de Getúlio Vargas. Se você quiser conhecer o Forte por dentro, é acessível, você paga uma taxa, há uma visita guiada, em alguns horários marcados, tudo está ali explicadinho. Além de uma paisagem belíssima, você também pode desfrutar aqui de um café da manhã, um almoço, tudo aqui dentro do Forte. Bom, vamos fazer a curva e continuar o nosso caminho? Arpoador ou Arpex para os íntimos é um dos cantinhos mais legais dessa orla. Esse nome, Arpoador, remonta ao período colonial em que aqui havia pesca de baleia e as baleias chegavam ali e eram arpoadas nessa região. Aquela pedra lá ao fundo, onde o pessoal também costuma ver o pôr do sol, bater palma para o sol no final de um dia bonito de outono, que o outono no Rio é realmente lindíssimo. E é um point, E é interessante que a gente chega aqui rapidinho e depois faz uma curva ali após o Forte de Copacabana. Tem um parque que você pode passar por dentro também e chega lá no finalzinho da praia. E mais adiante estamos em Ipanema. A gente veio pedalando de Botafogo, estamos aqui em Ipanema e fizemos todo esse percurso e o que nós vamos continuar numa ciclovia, A ciclovia é boa, bem sinalizada, muito utilizada, tanto pela população quanto pelos turistas, os visitantes da cidade. Toda essa região, sobretudo no final de semana e em feriados, é bem policiada, então vale a pena, sim, se você tiver uma bicicleta ou até mesmo alugar alguma aqui na cidade, conhecer esse caminho de bike. A cerca de 500 metros chegamos à icônica Ipanema e somos recebidos por Tom Jobim, aquele que compôs a música Garota de Ipanema, inspirado em uma das moradoras deste bairro. Bairro este que vai ser aberto, começar a ter gente no início do século XX, lá pelos anos 1920, com a abertura do túnel, o bonde, vindo para cá, o bairro começa então a receber mais pessoas e acaba se tornando, ao longo do tempo, o queridinho da elite carioca. Interessante que a praia de Ipanema foi considerada, neste ano de 2024, a segunda praia mais bonita do mundo. Ali são os dois irmãos, aqueles morros. Ao fundo, a Pedra da Gávea. Aquelas casas que vocês veem ali subindo o morro é o bairro do Vidigal. A gente vai atravessar Ipanema, Leblon, e vamos parar lá no Vidigal para mostrar um pouquinho para vocês também. Bora continuar a pedalada? Acabamos de passar pelo posto 8, paramos aqui um pouquinho para contar para vocês mais uma história interessante da região. Entre 1970 e 1975 havia um pier na região para dar conta da construção do emissário submarino em Ipanema.
Esse pier acabou alterando um pouco o regime das ondas. Então os surfistas ficaram loucos, né, por frequentar a região. E também se formaram algumas dunas, o que acabava escondendo um pouco uma parte da praia. Então esse lugar, né, escondido e com essa questão das ondas, vai fazer com que os surfistas frequentem, né, e tornem ali o seu território. Bom, os artistas da região também começaram a frequentar, né, esse espaço, essas dunas que foram conhecidas depois como Dunas do Barato, e num primeiro momento houve uma grande rivalidade entre essas duas tribos, os surfistas e os artistas. Com o passar do tempo, essa rixa acabou e o espaço acabou sendo de todos, né? Então é um local que dali surgiram grandes nomes do esporte, muitas peças teatrais, livros, poemas, enfim, uma cultura muito própria desse período vai surgir nesse lugar, né, nessas dunas do Barato. Estamos chegando no Leblon, um bairro muito retratado nas novelas de Manuel Carlos. Acho que já encontrei umas 5 Dona Helenas pelo caminho. Aqui é o Jardim de Alá, se você seguir para lá vai chegar na Lagoa, mas nós vamos continuar, né, nosso caminho pela orla. Essa região até o século XIX era bem arenosa, com algumas chácaras, recebe o nome de um dos proprietários, né, aqui de uma das chácaras, o Leblon. Também no século XIX havia uma chácara que era utilizada como refúgio de escravizados, né? Essa chácara era de um português que cultivava camélias, então formou-se aqui, né, o quilombo do Leblon ou o quilombo das camélias. Bom, vamos continuar nosso caminho? Uma paradinha para vocês aqui no caminho é o Mirante do Leblon. Aqui você tem uma vista bem bonita da orla, do mar. Atrás a gente tem o Parque Natural Municipal. Temos inclusive um vídeo apresentando o parque. Vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Enfim, é o momento de dar uma respirada, beber uma água, pegar uma sombrinha, recuperar o fôlego para continuar a pedalada. O Major Miguel Nunes Vidigal, então comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no século XIX, recebeu de presente dos monges beneditinos, em 1820, um terreno ao pé do Morro dos Irmãos, que foi ocupado por barracos a partir de 1940, dando origem a uma favela que só cresceria nas décadas seguintes. A rigor, hoje, Vidigal não é administrativamente mais uma favela, mas um bairro e ocupado por muitos artistas, empresários. Não é necessariamente um lugar barato para se viver, né? O processo recentemente de gentrificação, ao valorizar terrenos e edificações, também expulsou alguns dos mais pobres. Aqui no Vidigal você pode fazer trilhas, tem bares importantes, hospedagens interessantes, com a vista lindíssima para o mar, e você pode chegar de bicicleta. Como dissemos, o sistema de ciclovias aqui na cidade do Rio de Janeiro começou em 1992 e foi se expandindo. Com as obras para os grandes eventos no Rio de Janeiro, né, as Olimpíadas de 2016, por exemplo, essa parte aqui da ciclovia foi expandida e foi inaugurada a ciclovia Tim Maia,
né, por conta da música do cantor. De fato foi um desafio fazer uma ciclovia aqui na costa, né, acima das pedras, bem perto do mar. Foi um desafio da engenharia. E mais tarde a gente viu que teria algum problema. Mas nem tudo é beleza. Infelizmente, apenas 3 meses após sua inauguração, na manhã do feriado de 21 de abril, esse trecho desabou durante uma ressaca. A força das ondas arrancou de baixo para cima 2 blocos do tabuleiro da ciclovia. 2 pessoas que passavam pelo local morreram e 3 pessoas ficaram feridas. Reconstruíram, mas em fevereiro de 2019, um novo desabamento, agora sem vítimas. E depois desse, mais outros menores mancharam de vez a confiança de muitos nessa construção. Chegamos num outro bairro desses considerados nobres aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele vai receber o nome de São Conrado, em 1903, por conta de uma igreja dedicada à devoção deste santo. E essa igreja era frequentada, então, pelas famílias que tinham chácaras aqui na região. Nos anos 1960, o bairro vai começar a mudar um pouco suas características por conta da construção, né, de prédios altos, né, essa verticalização do bairro. Também com a criação da autoestrada Lagoa Barra e o alargamento de outras vias, o bairro começa a tomar então a forma que ele tem hoje. Ao atravessarmos aquele túnel, a gente sai da zona sul da cidade para a zona oeste. Chegamos na Barra. Bora lá? Chegamos na Barra da Tijuca, estamos no Quebra-Mar. A Barra da Tijuca é um local bem interessante na cidade, né? Até meados do século passado, essa região ainda era tinha aqui, né, predominando a vegetação de restinga, não tinha esses prédios, nada disso, né? Era um local mesmo frequentado mais por pescadores, pessoal que vinha curtir a natureza. Esse aspecto que tem hoje vai começar né, a ficar assim a partir dos anos 1960, quando o governador Negrão de Lima vai encomendar a Lúcio Costa, né, aquele mesmo de Brasília, um plano piloto aqui da Barra. Então ele vai pensar, né, a ocupação deste espaço com grandes vias largas, né, para grande circulação de carros, os prédios, enfim. E a Barra da Tijuca então começa a ter a conformação que tem hoje, né? Esse local com muitos condomínios, muitos prédios, shoppings, ruas muito largas, né? Praticamente, a impressão que a gente tem é que aqui a gente tem que fazer tudo de carro.
menos andar, né, aqui na ciclovia. Dá para fazer de bicicleta também muita coisa. Vamos continuar conhecendo essa orla? Com a criação da autoestrada Lagoa Barra nos anos 1970, incluindo aí o túnel acústico, o número de prédios aqui começa a crescer. Nos anos 1990 também há uma melhoria do acesso à região vindo da Zona Norte por meio da linha amarela, né, que é inaugurada nesse período. Então a região começa a receber mais pessoas e mais investimentos do ponto de vista imobiliário. Nos anos 1980, com uma certa explosão demográfica dessa região, né, um bairro que é bem diferente esteticamente do restante da cidade, começou a surgir um movimento separatista, né, da Barra emancipar do Rio de Janeiro. Houve um plebiscito, porém o número de votos foi aquém do que era preciso para que houvesse de fato essa emancipação. Contudo, essa história ainda está em aberto. Estamos no bairro do Recreio dos Bandeirantes, final da nossa jornada, né? Você nos acompanhou até aqui, foi conhecendo um pouco dos outros bairros e este aqui, ele começa a ter, né, a sua urbanização a partir dos anos 1950, mas ainda vai ser bem precário, né? O projeto que foi lançado de urbanização não se dá todo nesse período. Apenas nos anos 1990, no governo Marcelo Alencar, é que a região vai começar a ter água encanada, saneamento básico, de maneira que o bairro vai ter a configuração que você pode observar hoje. Aqui do Pontal não é só a praia, né? Mas também essa pedra, né? Há uma trilha de 500 metros para você chegar até ela, né? Geralmente na parte da manhã, que a maré está um pouco mais baixa. Então você consegue ver a faixa de areia, atravessa, sobe. Não é uma subida das mais difíceis, mas também não é das mais fáceis. E de lá você tem uma vista muito interessante de parte da cidade, né? Vocês tenham gostado desse vídeo, que se inspirem a passear um pouco no Rio de Janeiro de bicicleta. Do Leme ao Pontal, eu acho que já deu para vocês perceberem que de fato não há nada igual.